Olá, esse é o Agenda Econômica que você acompanha aqui na TV Senado. Novo Banco de Desenvolvimento, você já ouviu falar? Que tal o Banco dos BRICS, o bloco que reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul? Pois bem, o Congresso Nacional acaba de aprovar a participação do Brasil nesse mais novo instrumento de desenvolvimento econômico internacional. Vamos conhecer um pouquinho sobre o que é essa novidade. O banco e o fundo de reserva do BRICS estavam previstos desde julho do ano passado, quando os países integrantes do bloco assinaram um acordo em Fortaleza. A criação dos braços financeiros do BRICS foi aprovada pela Comissão de Relações Exteriores e pelo plenário do Senado. O Banco do BRICS abre as portas em Xangai, na China, com capital inicial de 100 bilhões de dólares. No início, apenas 50 bilhões estarão disponíveis. O novo banco vai financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável dos países que formam o bloco e de outras economias emergentes. Para a formação do fundo, a China contribuiu com 41 bilhões de dólares. Brasil, Rússia e Índia entram com 18 bilhões cada e a África do Sul investe 5. Bem, o BRICS, como nós falamos anteriormente, é o bloco que reúne as potências emergentes. Hoje, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul representam 42% da população mundial, 25% do território da Terra e 27% da economia global. Mas, apesar de todo esse peso econômico, de todo esse impacto, é um conjunto de países que tem muito pouco de influência no cenário internacional. Para analisar o que pode mudar nesse cenário, nós convidamos o economista Renato Bauman. Ele que é o diretor de assuntos internacionais do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do Governo Federal. Doutor Renato, bem-vindo aqui ao Agenda Econômica. Enfim, o Banco do BRICS vai dar para mexer um pouquinho nessa ordem econômica internacional ou só uma cócegazinha? Os BRICS começaram a se formar em 2009 lá na Rússia, tendo em vista a insatisfação com relação ao que se chama de governança global. Nós somos grandes, estamos crescendo e gostaríamos de ter uma influência maior. Ao longo do tempo, essa agenda foi diversificando e, quando se fala do Banco dos BRICS, há duas coisas que são normalmente que chamam a atenção. Uma é que se diz, mas esse capital é muito pequeno. Realmente, comparado com outros bancos, o capital de 50 bilhões de dólares iniciais é muito pequeno. O Banco Mundial, o BID, mesmo o nosso BNDES é muito maior do que isso. Mas as pessoas esquecem duas dimensões. Primeiro, esta é a primeira instituição multilateral, não regional, criada desde Bretton Woods, desde os anos 40. Todas as outras instituições são regionais. Essa é a primeira que envolve países de regiões variadas. Segundo, a estratégia de criação desse banco pequena, com um capital limitado, etc., é uma estratégia bastante sábia nesse sentido, porque exatamente por essas características sem precedentes, esse banco tem que construir a sua credibilidade, até que ele consiga ser os AA, BBB, etc. Ele vai ter que passar pelas mesmas agências de avaliação. Ele tem que passar pelas agências de avaliação, ele tem que ser aceito pelo setor financeiro internacional como um dos pares, querendo dizer com isso que, embora o discurso seja nós vamos investir em projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento, ele tem que provar, para ser bem aceito, que isso não vai ser um uso político dos recursos. Vai ter que ter um tipo de comportamento parecido com o dos demais bancos, porque se não for assim, a captação de recursos dele vai ser sempre mais cara do que o dos outros bancos com os quais ele compete. E aí não vai valer a pena. Então ele tem que ter como meta competir com os bancos mundiais da vida e poder captar recursos a um custo baixo e poder ser competitivo. É um conjunto de interrogações bastante grande. Além dos aportes dos países membros, onde que o banco iria fazer essa captação? Junto a que fontes? São duas questões, para mim, pelo menos, em aberto, porque eu não estou participando das negociações, isso é Ministério da Fazenda e Banco Central. Neste momento já se começa a discutir a parte operacional propriamente.
Primeiro, um dos pontos em aberto, que eu não sei se está resolvido, é o que se chama de callable capital. Se você pode chamar aporte de recursos de países não BRICS. Foi aprovado. Isso já foi aprovado. Banco foi aprovado. Mas os BRICS permanecem com 51% do capital. Exatamente, com a governança da organização. Da organização. A segunda questão é que tipo de projeto pode ser objeto de apoio por parte desse banco. E o que eu quero dizer com isso é os recursos desse banco vão ser destinados apenas a projetos nesses 5 países, ou se vai ser destinado a projetos de investimento em países, projetos nos quais as empresas dos BRICS têm interesse. Porque se isso for assim, digamos que o critério seja projetos de infraestrutura em áreas mais pobres ou áreas onde a renda per capita seja mais baixa. Esse pode ser um problema para o Brasil, porque como é que você compete, se o critério for esse, com projetos na Índia ou na África? A gente tem o sertão nordestino, com a renda mais baixa comparável, mas fora disso, alguma coisa na região norte. Mas o grosso dos recursos tenderá a ir para a Índia e para a África do Sul. Voltando um pouco à questão da credibilidade, esse cenário político internacional em que Europa e Estados Unidos estão aplicando sanções contra a Rússia, onde há uma disputa política sobre quem tem o domínio do mar da China, esses outros temas que não são necessariamente da economia podem prejudicar o reconhecimento e a obtenção do grau de credibilidade desse novo banco? O reconhecimento em si, propriamente, eu tenho minhas dúvidas, porque isso são indicadores, é quase que automático. Né? Você usa como é que as agências de risco procedem, a dimensão política, claro que está presente, mas não é o elemento mais importante. O conflito potencial, o conflito efetivo na Ucrânia e o conflito potencial no Mar da China podem vir a afetar não só o banco, a existência dos BRICS como tal. Por quê? Porque se você tem um grupo de países cuja a razão de ser principal é influenciar a governança global, por definição, você precisa identificar temas de interesse dos 5, ou seja, algum tipo de homogeneidade. Se um desses países, ou 2 desses países, está envolvido em conflito, em algum momento vai haver uma demanda por parte desses países para que os sócios tenham, pelo menos, uma posição de abstenção nos fóruns principais. Assembleia Geral das Nações Unidas, eventualmente Conselho de Segurança das Nações Unidas. A primeira votação que houve a esse respeito, efetivamente, com relação ao envolvimento da Rússia na Ucrânia, os outros 4 se abstiveram. A questão é até quando será possível contar com uma situação desse tipo. A Rússia tem insistido em alguns âmbitos. Nós, do IPEA, participamos do Conselho de Think Tanks dos BRICS e do Fórum Acadêmico dos BRICS, e nessas instâncias, que não são instâncias decisórias, mas a manifestação por parte dos colegas russos é muito explícita nesse sentido. No âmbito dos chefes de Estado e no âmbito dos chamados Sherpas, eu imagino que também isso deve acontecer. E isso realmente um tema fundamental para a coerência a coesão entre esses 5 países. Né? Como é que isso vai ser lidado e se vai haver uma intensificação do lado militar dessas 2 dimensões, é uma questão em aberto. Além do banco propriamente dito, foi aprovado também pelo Congresso Brasileiro um outro ponto do acordo internacional que prevê a criação, vamos simplificar, chamando de um fundo anticrise. Isso. São até com uma dotação que é o dobro do capital previsto para o banco, cerca de 100 bilhões de dólares. Uhum. E o senhor acredita que esse montante ainda vai levar 1 ou 2 anos para que venha a se materializar? O senhor acredita que esse recurso, a materialização desse fundo, está chegando atrasado já? Diante da cena brasileira, da cena russa? Não, veja bem, são 2 coisas distintas. No caso do banco, há um aporte, não é exatamente um aporte de recursos, é um aporte de recursos X que eu me comprometo a bancar. A garantia, digamos assim. E aí o banco capital.
É o capital. E o banco vai ao mercado captar aqueles recursos. Esse dinheiro do capital não vai ser emprestado. Não é que o Tombini tem que botar a mão no bolso e botar aquele dinheiro lá. Ele diz que eu garanto até X. No caso do acordo de reservas, né, não é propriamente um fundo. É uma sinalização de, olha, se você tiver um problema, passa lá em casa, a gente conversa. Até X eu posso eventualmente aportar para você. Esse é, entre aspas, mais fácil, porque ele não é um desembolso. Ele é apenas um compromisso de que se um dos 5 tiver um problema com o seu balanço de pagamentos, os outros podem vir a aportar até um determinado valor negociado. Uma alternativa ao Fundo Monetário. É uma alternativa, não é bem uma alternativa ao Fundo Monetário, porque da mesma forma que os países asiáticos têm uma iniciativa desde o ano 2000, chamada Iniciativa Chiang Mai, isso já acontece, você pode eventualmente sacar desse fundo até um determinado valor. A partir daí, esse acesso a esses recursos ele é condicionado ao monitoramento por parte do FMI. Então, não é que seja uma banana para o FMI. Você está dizendo que até um determinado valor a gente conversa. A partir daqui você tem que fazer o dever de casa que o Fundo Monetário vai mandar você fazer. Então, os graus de liberdade são grandes, mas não são, você não está virando as costas para o FMI. Né? Nós vamos fazer uma pequena pausa. Você está assistindo a Agenda Econômica, onde nós debatemos a criação do Banco dos BRICS, que foi aprovado recentemente pelo Congresso Brasileiro. Daqui a um minuto nós estamos de volta com o economista Renato Baumann.